Câmara Federal, do Congresso Nacional. Vamos para a Câmara de Teresina. O Alessio Rodrigues traz para a gente o polêmico projeto apresentado hoje na capital, a deportação de venezuelanos. Alessio. Apresentado pelo vereador Pedro Alcântara, ele que assumiu, né, uma vaga na Câmara, ele que é suplente, mas veio assumir após ali os rearranjos políticos feitos pelo prefeito de Teresina. Ele apresentou hoje um indicativo de projeto de lei que propõe uma imigração, né, de volta, né? O nome do projeto, inclusive, se chama Volta para Casa, né, dos indígenas venezuelanos que estão aqui em Teresina já há alguns anos. Ele alega que recebeu, antes de apresentar esse indicativo de projeto de lei na Câmara Municipal, o apoio do prefeito, justamente para que fosse aprovado na Câmara e logo após sancionado pela Prefeitura de Teresina. Ou seja, ele alega que já tenha esse aval da Prefeitura para que, caso os vereadores possam aí aprovar, já tenha também continuidade na Prefeitura. O Pedro fala em entrevista ao Matheus Oliveira, no Jornal da Tarde da Rádio Jornal. Veja o que ele diz. No caso aqui, antes de preparar o projeto, eu conversei com o prefeito Silvio Mendes. E ele disse, pode botar que eu sanciono e banco a despesa. O que é o projeto? O projeto é de volta para casa. Esse projeto ele institui, no âmbito do município de Teresina, a política de imigração e imigração. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer país que esteja em Teresina e que queira retornar ao seu país e não tenha condições de bancar a passagem de volta, o município vai pagar essa passagem. O Dudu reagiu, Alessio. O Ananias, ele disse que não tem a mínima condição e que os vereadores de Teresina, sobretudo o Pedro, que apresentou esse indicativo de projeto de lei, deveria se debruçar sobre os problemas dos teresinenses, como, por exemplo, ajudar na passagem dos estudantes teresinenses, do que se preocupar com a passagem de volta de indígenas venezuelanos ao seu país. Vamos ver. Eu queria que ele custeasse a passagem de ônibus dos estudantes de Teresina. Aqui nós estamos agora tendo aqui um Trump novo, aqui com esse tipo de aberração. Ora, política onde envolve essa questão de repatriação, ela é uma política que tem que ser feita a nível nacional. E ninguém escolhe ir para um outro país, saindo da sua terra de origem, porque quer. Então, o furo é mais embaixo. Tem gente que não pode ver uma moda ruim, como a do Trump lá nos Estados Unidos, que quer copiar, e essa daqui é nova. E aí o vereador Pedro respondeu ao Dudu. Tem uma réplica. Vamos ver. Dudu, ele está incomodado com o projeto. Eu tenho uma sugestão para ele. Qual é a sugestão, Pedro? Ele pediu ao governador que construa uma vila para os venezuelanos e dê para cada um uma casa com ar-condicionado, com piscina, um carro, uma garagem e um salário por mês. Aí, ou então ele Dudu leva para casa. É simples assim. Ou então leva para casa. Arremata, Alessio. A sugestão que ele deu, Ananias. Inclusive, também, a OAB, né, divulgou uma nota, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Piauí, divulgou uma nota também colocando que não é uma medida que deve ser feita assim, de forma abrupta. Tem que haver audiências públicas. Eles, inclusive, ressaltam que alguns indígenas venezuelanos já nasceram na condição de brasileiro, ou seja, já tiveram ali alguns filhos, então tem a cidadania, já é a segunda geração. Então não se pode fazer dessa forma, tem que ouvir as comunidades envolvidas. E um fato até que a Cintia lembrava nos bastidores, a nota também diz que é completamente inconstitucional essa decisão, caso venha avançada. E a OAB pediu aí a suspensão ao presidente da Câmara, Enzo Samuel, da tramitação da proposta na casa. Pedido feito pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Piauí. Exato, Cíntia. eles estão na condição de refugiado, então não cabe à Câmara Municipal de Teresina modificar a política de acolhimento. O Brasil, o governo federal no Brasil tem uma operação chamada Operação Acolhida. Agora, o vereador Pedro Alcântara, quando ele sugere, por exemplo, ao Dudu que peça ao governador, eu queria lembrar também que a Prefeitura de Teresina, na época, o então prefeito Firmino Filho, ganhou o selo Unicef, por conta da acolhida às crianças venezuelanas. Quando eu estava pesquisando sobre a chegada deles, eu vi essa informação direto no site do próprio Unicef. Então, vai ser o quê? Vão retirar o selo Unicef quando decidirem mandar de volta os venezuelanos? Porque essa foi uma política reconhecida pelo Organismo das Nações Unidas, mostrando que Teresina é uma cidade
que tinha acolhido essas crianças. Na época eram 54 venezuelanos, depois, em seguida, esse número subiu para 210, e, na época, a secretária, que era a secretária de Desenvolvimento, que era sem CASP, né? Hoje, eu acho que tinha até outra nomenclatura, que era a Mauricélia. Mauricélia foi que iniciou essa campanha de acolhimento. Mandar de volta essas pessoas, elas não vieram, como disse o Dudu, para cá porque quiseram, elas são refugiadas políticas. E aí o Brasil tem uma política, não tem essa opção. Eu acredito que já teriam voltado, se tivessem a opção de voltar. Então, realmente, não é este o trabalho da Prefeitura de Teresina, pelo contrário. E nos últimos 4 anos, eles sofreram muito, principalmente porque o que ficou decidido é que a Prefeitura forneceria cestas básicas. Isso deixou de ser feito várias vezes, era interrompido. Sim. E aí sempre a imprensa fazia denúncia, e aí a Prefeitura voltava, mas foram 4 anos dramáticos, exatamente porque aquela mesma acolhida que foi dada lá atrás, entre 2017 e 2020, quando Teresina, repito, recebeu um selo, um reconhecimento internacional por esse programa de acolher venezuelanos, isso vai se repetir agora, vai ser pior do que os 4 anos da gestão anterior. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser esclarecida, inclusive, para a população. E que bom que a OAB, de pronto, já, né, os advogados... Eu também consultei um advogado que também me disse que era inconstitucional esse projeto. Então, fico muito feliz de saber que a OAB está atenta a essa questão, porque não é o caso, a Câmara de Teresina não tem poder sobre isso. Osman, quando uma proposta como essa vem à tona, ela inicialmente choca, ela traz... uma questão que de pronto é rebatida por não ser constitucional, ou seja, não se teve ali o cuidado de inicialmente já conferir se era possível legalmente que isso fosse feito, que é um papel da Câmara, que é um papel do Legislativo, e mostra sinais de a sociedade não deixa de ser aquilo que a gente espera, que é a acolhida de irmãos em situações de dificuldade, e passa a repulsar esses irmãos. Sociedade que passa a ser construída, principalmente quando tem essa presença de irmãos de outras localidades nela. A sociedade cresce com esse convívio, apesar de termos uma situação que se arrastando aí de problemas há muito tempo com os venezuelanos. Como é que você avalia essa proposta? Eu acho extremamente chocante, decepcionante, principalmente partindo de uma pessoa de cor, como Pedro Alcântara, que isso não tem nenhum desapreço a ele, ao contrário, ele é que deveria ter apreço à condição dele de nascimento, e que passou a vida inteira nas redações de jornais, de rádio, de televisão, e que, portanto, se diz jornalista, ter uma atitude como essa, que eu considero, além de antiética, de inconstitucional, é extremamente desumana. Me espanta também o fato de que o prefeito Silvio Mendes, companheiro histórico de Firmino Filho, como a Cíntia bem lembrou, Firmino recebeu na sua gestão, quando os venezuelanos começaram a chegar em Teresina, recebeu o selo Unicef pela capacidade de acolher, pela sensibilidade de acolher essas pessoas vulneráveis. Ele, sendo companheiro de Firmino Filho, não tem dizer ao suplente de vereador que está no mandato, se isso for verdade, que pode tocar que eu sanciono e mando executar, não apenas agredir aos venezuelanos, mas também agredir a memória de Firmino Filho, não reconhecer o trabalho, a sensibilidade de um companheiro seu de partido historicamente relevante, e que eu acho que a viúva de Firmino Filho, a vereadora Lucy,
tem o dever de levantar essa bandeira e impedir que uma matéria dessa natureza seja aprovada. Olha, falando em Firmino Filho, hoje